Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes com Cristo por mais um programa que iniciamos agora da Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você para nós curvarmos a nossa cabeça, fecharmos os nossos olhos e orarmos a Deus para que Ele abençoe esta aula, que Ele abra o nosso entendimento, para que este assunto tão importante fique gravado nos nossos corações. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, por esta escola maravilhosa, por esta lição, Senhor, por cada irmã que está acompanhando esta lição. Pai, aos comentaristas que estão aqui, Senhor, nós te agradecemos por tudo. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, neste momento, derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Abra, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Senhor, para aprendermos a tua palavra, Senhor. Nos dirija conforme a tua vontade, é o que nós pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós somos gratos a Deus e gratos aos irmãos também pela companhia. Nós sabemos que todo domingo os irmãos estão se reunindo nas suas casas, acompanhando a lição da Escola Bíblica Dominical, e o nosso coração se enche de alegria. Nós fazemos isto aqui com carinho para que a Igreja de Cristo seja bem servida e juntos nós possamos aprender e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Nós temos, irmãos, a alegria de apresentar e estar conosco nesta manhã. Os irmãos já sabem, todo domingo, ao menos 2 comentaristas estarão conosco e nós temos hoje aqui os nossos irmãos, o nosso irmão cooperador Paulo Ferraz, a pastor irmão Paulinho. Pode ser o irmão Igor, Deus abençoe. Amém. Também temos o nosso irmão presbítero Diego Estevão, pastor irmão Diego. Pastor irmão Igor, pastor Senhor a todos, é um prazer estar aqui. Amém. Eu também quero, irmão, nesse momento fazer um convite, uma convocação para você que está acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical. Se você está acompanhando pelo YouTube, você pode então se inscrever no canal da nossa igreja, isso é muito importante. Vá aqui embaixo, clique em inscrever-se, curta esse vídeo, comente. E se você está acompanhando a lição através do Facebook, você pode curtir a página da igreja, também comentar e compartilhar com seus amigos, para que juntos nós levemos a palavra de Deus a mais pessoas. E também a você que está nos acompanhando, irmão, irmã, ou está nos visitando neste vídeo, você pode adquirir a sua Bíblia, a sua lição da Escola Dominical, na nossa livraria Fonte Viva. Você está vendo aí na tela, passando o número da nossa irmã Célia, irmã Lívia. Você pode procurá-las, tenho certeza, elas vão atender você com muito carinho. E lá você pode adquirir livros, bíblias, a revista da Escola Dominical e também ser abençoado por esta literatura. Fique agora então com o quadro Você Sabia? Meus irmãos, hoje nós temos uma lição muito importante para a nossa fé. Nós estudaremos hoje a lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lembrando, nós estamos estudando neste trimestre a Igreja Eleita, estudos e ensinos baseados na carta de Paulo aos Efésios. E o nosso texto áureo se encontra em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A nossa verdade prática diz que, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Vamos agora então à leitura bíblica em classe. Ela se encontra em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 14 e 19. Os irmãos que estão em casa podem acompanhar na sua Bíblia, acompanhem na sua lição da Escola Dominical a leitura bíblica. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Meus amados irmãos, nós temos um objetivo geral nesta lição, como todas as outras. O objetivo geral desta lição de número 7, onde estamos falando que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, o objetivo é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou somente um, a igreja. E cada tópico, nós temos 3 tópicos centrais, cada tópico tem o seu objetivo específico. O tópico de número 1 tem como objetivo pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O tópico 2 vai explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o tópico 3 vai evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Eu creio que os irmãos também estão sentindo a mesma coisa que eu. O coração que nós estamos nesta manhã chega a arder de alegria, porque nós temos a convicta certeza que Cristo fez este sacrifício por nós. E esta aula da escola dominical também, irmão, é motivo para nós agradecermos a Deus, lembrarmos deste sacrifício e agradecermos a Deus por ter enviado o seu Filho a morrer por nós. Na introdução desta lição, os irmãos estão com a lição, podem acompanhar a leitura. Nós analisamos na lição anterior que o antigo quadro desolador acerca dos gentios, ele foi descrito por Paulo no capítulo 2 de Efésios. E nesta lição nós vamos ver que houve uma significativa mudança nesta sequência do capítulo que nós estamos estudando da carta do apóstolo Paulo aos irmãos Efésios. E no versículo 13 do capítulo 2, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Então nós estávamos estudando na lição anterior, os irmãos acompanharam qual era a triste situação dos gentios, as privações que este povo sofria por não aceitar, não estar em comunhão com Cristo. E agora Paulo traz a mudança que houve nesta situação, não mais privados, mas agora, como Paulo escreve, houve uma transformação nesse relacionamento com Deus. E ele explica que essa mudança, ela repousa na obra que Cristo realizou. O versículo 13 diz assim de Efésios 2: Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Este versículo traduz o que nós vamos estudar mais a fundo. Em toda esta lição, os comentaristas vão aprofundar, vão trazer mais assuntos que enriquecem esta passagem, mas nessa presente lição nós vamos estudar então esse desdobramento desta mudança, essa mudança diante de Deus que os gentios tiveram por meio do sangue redentor de Cristo Jesus. No tópico de número 1, nós estamos falando que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Irmão Diego, o exclusivismo religioso que os judeus enfrentavam criou uma inimizade entre o povo judeu e o povo gentil. Sim. Qual foi o plano de Cristo para dar fim a esse litígio, nessa separação entre os homens? O irmão Igor, eu acho muito interessante a pergunta que o irmão fez. Isso nós podemos estar encontrando, irmãos, aqui mesmo na leitura bíblica em classe. Olha só o versículo 14 e o versículo 15, que nos diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, a sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo-se a paz. Eu acho interessante o que Paulo, quando ele está falando, e ele traz algo fisicamente, irmão Igor, irmão Paulo, trazendo para o lado espiritual, porque sabemos que existia ali em Jerusalém um templo. Sabemos ali que no templo tinha vários pátios, né? Tinha o pátio ali de Jerusalém, no templo de Jerusalém, havia um pátio exterior, o átrio dos gentios, a qual os gentios podiam entrar. Nós aprendemos na lição passada sobre gentio, e eles podiam entrar, e também os judeus podiam entrar ali. Só que tinha um muro que dividia até o santíssimo lugar, até o lugar santo,
né, o pátio de Israel, que era permitido somente para os judeus. Então existia ali esse muro de divisão, de separação, e nesse muro também tinha ali uma placa que indicava em latim e em grego, escrita que aquele que for gentil passar ali para a entrada do Santíssimo Lugar, ele iria ser condenado à morte. Então é interessante, irmãos, que Jesus veio para derribar essa separação. E é interessante que Paulo então usa algo fisicamente, mostrando para nós, né, algo espiritual, né? Então, quando aqui no versículo 14 nós lemos, porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Então, Jesus veio para derribar isso. E eu acho interessante o irmão Igor, irmão Paulo, que olha só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27 e 28, Paulo teve esse momento e quase foi preso, né, por levar um grego até aquele lugar. Então, Jesus veio, irmãos, para derrubar essa parede que existia espiritualmente, não somente na parte horizontal, mas também na parte vertical, né? Então, podemos estar vendo isso. E olha só, em João capítulo 3, versículo 16, todos nós sabemos esse versículo de cor, né? João capítulo 3, e o versículo 16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, e nos deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele crê, todo, irmão. Então não existe aqui uma separação. Jesus veio para todos, né? Jesus veio para os gentios, Jesus veio para os judeus, Jesus veio, abriu-se um leque depois na cruz do Calvário. Podemos estar lendo, irmãos, aqui na leitura bíblica em classe mesmo, o versículo 16 e o versículo 19. Olha só, o versículo 16 e o versículo 19, que nos diz assim: e pela cruz reconciliou ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Existia, irmão Igor, irmão Paulo, uma inimizade entre o povo ali, né, dos judeus, os gentis, por causa, o judeu tinha a marca da promessa, tinha, né, que nós aprendemos na lição passada, então tinha um momento ali de orgulho, um momento de eu sou de Deus, né, nós temos aqui a marca, estamos fazendo conforme Abraão nos ensinou, e tinha então essa separação, mas Jesus, irmãos, olha só o versículo 16, e pela cruz conciliou ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Então essa barreira foi derrubada. Jesus é a ponte, né, que liga os povos. Jesus é a ponte que nos liga até Deus. Olha, podemos estar aqui, irmão Paulo, irmão Igor, também está abrindo em Hebreus capítulo 10. Olha só, Hebreus capítulo 10 e o versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Temos, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos esse acesso, hoje nós temos essa liberdade, hoje nós temos essa oportunidade, esse privilégio de podermos entrar, porque essa barreira foi desfeita na cruz do Calvário. Olha só, o conceito da lei, dos mandamentos, né? A visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil. Jesus, ele veio, irmão, para cumprir a lei. Jesus não veio para desfazer a lei. Jesus veio para cumprir, né, a lei a qual Deus tinha dado ali a Moisés. Olha só, Efésios capítulo 2. Você que está em casa pode estar abrindo a sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu entendo, irmão Igor, que existia, irmão Paulo, existia ali a inimizade entre eles,
E aquilo, quem sabe, os judeus era um motivo de orgulho, um motivo de glória para eles, por eles poderem fazer o sacrifício, por eles poderem ali fazer o sacrifício, né? Tanto o sacerdote para ele mesmo e também para o povo. Então existia, quem sabe, ali um orgulho, né? De ser o escolhido do povo de Deus. Mas olha só Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, eu acho muito interessante, que nos diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, para ninguém se glorie, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o sacrifício de Cristo, ele foi e ele é perfeito. Olha só, irmão Igor, irmão Paulo, eu quero compartilhar com os irmãos em Romanos capítulo 3 e o versículo 24, que nos diz assim, Romanos 3, versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Ah, irmão, que coisa maravilhosa, né? Nós hoje temos esse acesso, podemos, né, irmão Paulo, irmão Igor, entrar com ousadia através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, nos dá esse privilégio. A placa que tinha na parede, aleluia, que ali separava, irmão Paulo, que ali falava, olha, está condenado aquele que for gentil passar, pelo sangue de Jesus. Hoje nós temos esse acesso, e podemos entrar no Santíssimo Lugar. Tito, capítulo 2, irmãos, você que está com a Bíblia aberta, Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O irmão Igor, podemos estar vendo aqui que Jesus veio para todos, né? Jesus não fez acepção de pessoas, né? Jesus veio trouxendo a paz, né, que tinha inimizade entre eles, também inimizade com Deus, né? Então aqui em Tito capítulo 2, versículo 11, podemos estar notando de novo aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, né? Não foi específica para um povo. Então Jesus incluiu aqui todo o povo, né? Salvador a todos os homens. E a revogação da lei, dos mandamentos, a eliminação da barreira que dividia os judeus dos gentis, podemos estar vendo aqui mesmo na leitura bíblica em classe, no versículo 15 e o versículo 16. Olha só, você que está aí com a sua lição, volta aí na leitura bíblica em classe. Olha o versículo 15 e o versículo 16. Vou só falar o versículo 16, porque o versículo 15 nós já repetimos, então o versículo 16 que nos diz assim: e pela cruz reconciliou ambos com Deus, em um corpo, matando com ela a inimizade. Então, pela cruz, Jesus uniu. Pela cruz, Jesus reconciliou tanto ambos os povos, mas também reconciliou o povo com Deus. João capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Você que está com a Bíblia aberta aí, João capítulo 1, versículo 11 e versículo 12 nos diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos, olha só, mas a todos, quantos o receberam, aos que crerem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Mas a todos, estamos incluídos aqui, irmãos, mas a todos, Deus veio, Jesus veio, trouxe o seu sacrifício perfeito, né? Mas foi para todos, irmão Paulo. Não foi somente para os judeus, mas foi para os gentis, foi para os judeus, foi para todos que aquele crê nele, né? Mas a todos quantos receberam e aos que crerem, né? Aqui já vemos também a obra da fé, né? No seu nome deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Aquele que tinha inimizade com Deus, aquele que tinha inimizade, hoje pode se tornar filho de Deus. Jesus Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se um sacrifício em favor de ambos os povos. Jesus ele veio não exclusivamente para um povo só, não veio para todos. Então Jesus Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos, irmãos, povos. Podemos estar vendo isso em Hebreus capítulo 7, versículo 27 e versículo 28. Olha só, Hebreus
7, versículo 27 e 28, que nos traz essa lição, que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumo sacerdote aos homens que têm fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho para sempre aperfeiçoado. Glória a Deus por isso, né? Podemos estar vendo também aqui o irmão Igor, o irmão Paulo, né, no momento que Jesus se entregou na cruz do Calvário, ele derrubou essa parede de inimizade entre os povos, entre ambos os povos, mas também derrubou a inimizade, também essa parede com Deus, né? Em Hebreus capítulo 10, o versículo 1 até o versículo 12, irmãos, vai nos trazer essa leitura, mas eu quero focar aqui no versículo 1. Olha só, Hebreus 10, o versículo 1 e o versículo de número 11 e 12. Vamos ao versículo 1. O versículo 1 nos diz assim: porque a lei, tendo a sombra de bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelo mesmo sacrifício que constitutivamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se acheguem a Deus. Então, olha só, a sombra, aquilo que os homens faziam no Antigo Testamento, o sacrifício que eles faziam, era a sombra, apontava para o sacrifício de Cristo, apontava para um sacrifício perfeito, que veio para trazer a paz entre o povo e a paz também nós com Deus. Olha só, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, então aquilo apontava para Cristo. Né, irmão Paulo? Aquilo apontava para Jesus. Olha o versículo 11 de Hebreus, capítulo 10. Versículo 11 nos diz assim, versículo 11: ora, todos os sacerdotes se apresentavam dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecado. Então o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, veio para trazer a paz ambos os povos e trazer a paz do povo com Deus. A parede foi derribada. Olha o versículo 12 de Hebreus capítulo 10. Mas este, havendo oferecido em um único sacrifício pelo pecado, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então Jesus veio, irmão Igor e irmão Paulo, para trazer a paz no meio do povo, para nós sermos o corpo de Cristo, para derribar essa separação, a qual Paulo aqui fala, né, da separação entre ambos. Então o sacrifício do Antigo Testamento era a sombra do algo futuro do sacrifício de Jesus, um sacrifício perfeito, irmão Igor. Amém. Talvez para os irmãos ficar um pouquinho mais claro essa ideia, né, irmão Diego? Sim. Nós podemos usar como exemplo as duas Coreias, né? Exatamente. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que em muitos casos há um muro de separação entre os países e muitos amigos, familiares não podem conviver juntos. Sim. O direito de ir e vir é negado. E nós podemos ver que a obra de Cristo, ela em primeiro lugar derruba esta separação, né? É como se o muro que separava o convívio diário, exatamente, na fé, na convivência do dia a dia em servir a Cristo, fosse derrubado e eles pudessem então tornar-se um povo só, a igreja de Cristo. É que nem o muro de Berlim, né? Que foi derrubado para que o povo tá tudo junto. Então foi assim, Jesus é a ponte que liga os povos e Jesus foi a ponte que liga nós com Deus. Amém. Então, irmãos, a síntese, o resumo, né, deste tópico de número 1, fala que a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a bandeira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Pois bem, irmãos, então, iniciamos agora o tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Irmão Paulo, nós podemos ver que, a partir da expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário, Cristo proclama a paz entre os povos
E entre os judeus e os gentios, nós vemos que ele fez uma nova humanidade. Isso está descrito melhor nos versículos 14 ao 17 do capítulo 2. E, irmão Paulo, como nós vemos que Paulo descreveu esse conceito aos irmãos efésios? Irmão Igor, para que os irmãos possam entender, nós vamos descrever esse assunto em 3 subtópicos, né? E o primeiro deles é exatamente esse, que é o conceito de paz, biblicamente falando. Como nosso irmão Diego, né, fez seu comentário, existia ali um conflito entre povos, tanto os judeus como os gentios, e claro, entre o homem e Deus. Ambos ali tinham um problema de relacionamento. Então, Paulo aqui descreve paz como boas relações, fim do conflito. Os irmãos deram o exemplo ali das muralhas, né? E a gente pode ver que em alguns outros casos existem países que, para cessar guerras, eles fazem acordos. Então, nesse caso aqui, paz significa exatamente nesse ponto. Boas relações, o fim da inimizade. Se nós pegarmos o nosso comentarista, ele coloca bem essa palavra. Ele diz assim, ele ressalta, né, a paz conferida por meio de Cristo, sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos. Se nós formos ler Colossenses no capítulo 1 e o versículo 20, diz assim, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, o conceito bíblico de paz é o fim do conflito, o fim da inimizade, um estado de tranquilidade entre os povos e também entre Deus e os homens. Então, o nosso primeiro subtópico fala desse ponto, que é o conceito bíblico de paz, né? Nós podemos ler também Isaías 53, o versículo 5, que diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o que nós vemos nesse versículo é exatamente esse ponto. Através, como nosso irmão Diego bem colocou, através do sacrifício de Cristo, ele nos trouxe uma ponte de relacionamento entre Deus e os homens, né? Ou entre os homens e Deus, melhor colocando, e entre os povos também, onde nós possamos ter comunhão, possamos ter realmente paz, né? Esse conceito ele é muito atual para os nossos dias de hoje, porque nós podemos ver que o mundo precisa de paz. E somente através aí de Cristo que nós possamos realmente encontrar a paz que nós precisamos. Então esse é o nosso primeiro subtópico. O segundo subtópico, para que os irmãos possam acompanhar na sua lição, ele diz assim, Cristo é o motivo da nossa paz. Então paz é o fim do conflito. Mas para que os irmãos possam entender que o que é essa paz? Essa paz é Cristo, né? Paulo aqui declara, né, colocando no capítulo 2, o versículo 14 da nossa leitura de Efésios, ele declara isso, Cristo é a nossa paz. Então, para que os irmãos possam entender melhor, João, no capítulo 14 e o versículo 23, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 1 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 5, diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, para que os irmãos possam entender, paz é o fim do conflito. Mas para que tenha o fim do conflito, nós precisamos de Cristo. Cristo é o motivo dessa paz. Porque se nós olharmos até o redor, vamos ver pessoas, talvez você até pode conhecer alguém, pessoas que poderiam ter todos os motivos para ter paz, mas não têm. Vivem em conflito, vivem em problemas, vivem em ansiedade, entre outros problemas. E o que está faltando é Cristo. Que nós lemos aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz que somente há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Não tem outro meio. Então, o único meio para se obter essa paz, para se ter esses conflitos, tanto entre os homens e entre o homem e Deus, é Cristo. É preciso conhecer, é preciso aceitar. O que Paulo está enfatizando aqui é exatamente nesse ponto. Se nós vamos ler, irmãos, João, no capítulo 14, Gálatas, no capítulo 5
e o versículo de número 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, qual que é o fruto do Espírito? Entre tantas as qualidades, tantas bênçãos que nós podemos ter aqui, é paz. Então, Cristo habitando na vida do ser humano, o proporciona essa paz que ele tanto procura. E o resumo dessas duas situações, a paz que resolve os conflitos e Cristo habitando na vida do ser humano, resulta no nosso tópico 3, que é a nova humanidade formada pela paz. Aqui o nosso comentarista, ele diz bem claro, né, dizendo aqui, olha, hostilizavam os povos, né, se hostilizavam entre si, que eram os judeus e os gentios, e dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de um acordo firmado entre homens. Nós falamos aqui que países fazem acordos para que se tenha paz e finalize conflitos, entrando num acordo. Só que muitas vezes esses acordos, eles acabam voltando atrás. Acaba se voltando àquela decisão que foi tomada, acabam retomando posições que tinham combinado, que tinham acordado de não tomar. E aqui está dizendo bem claro que esse acordo foi feito através de Cristo. É um acordo irrevogável. Então, o que nós podemos ver bem nessa lição é que todo aquele que decide por Cristo, ele tem acesso a todas essas bênçãos, incluindo principalmente a paz, o fim do conflito. Ele pode, irmão Igor, ter a presença de Deus em sua vida, e através da presença de Deus ele tem a paz. Se nós formos ler Romanos no capítulo 2, o versículo 11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E Gálatas, né? Vamos ler Gálatas no capítulo 3, o versículo 28 também, que diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, olha a magnitude dessa visão de Paulo aqui ao livro de Efésios, mostrando que sem Cristo nós não temos paz. Sem a comunhão com Deus é impossível se ter paz. E que nós podemos entender que através dessa junção da paz, através da comunhão com Deus, através da presença de Deus, se forma uma nova humanidade, se forma um novo ser humano. Então, que nós possamos refletir e analisar sobre esse assunto, que através dessa junção nós possamos ter uma nova humanidade diante das situações. Ainda pegando o comentário do nosso comentarista, diz assim: foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia, a classe social desapareceram. Então, para que a gente possa entender, ficar bem claro, para que os nossos irmãos e todos que acompanham as nossas lições possam entender, é que todo ser humano tem a oportunidade de estar diante de Deus e de ter aqui esse conflito resolvido, tanto entre homens como entre o relacionamento com Deus. Nós possamos ver aqui que através desse relacionamento se torna-se uma nova pessoa, uma nova humanidade é criada. O conflito que existia entre judeus e gentios, como nosso irmão bem colocou, nosso irmão Diego, o muro da divisão, da acepção, que o conflito existente, né, a falta de tranquilidade no relacionamento foi resolvido. E através de Cristo, nós podemos também ter acesso à presença de Deus. Nós possamos também viver essa paz que Cristo nos proporciona. A solução do problema entre nós e Deus. Nós analisarmos, o problema se iniciou lá no pecado, né, de Adão e Eva, onde se foram expulsos ali do paraíso. E então se tem um problema no relacionamento entre Deus, que é santo, e o homem, que é pecador. Mas através de Cristo, como o nosso irmão bem colocou, foi criada essa ponte. Ele é o nosso mediador. É aquele que se sacrificou por nós para que se cumprisse o que a lei estabelecia, e dessa forma nós possamos nos achegar
diante de Deus. Então, para que todos os irmãos possam aí compreender, para que se tenha paz, precisamos de Cristo em nossas vidas. E através de Cristo, nós temos uma nova vida diante de Deus. Amém. Meus irmãos, o dicionário Vine, além do comentário que o irmão Paulo, ele traz que paz é descanso e satisfação constante. Cristo nos trouxe essa paz. Ele deu a nós, meros pecadores, pessoas que vivíamos das maneiras mais diversas possíveis, nos deu a oportunidade de termos este descanso, este sentimento de satisfação constante através do seu sacrifício vicário na cruz de Cristo. Meus irmãos, a síntese, o resumo desse tópico de número 2, diz que a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Que nós possamos, irmãos, todos os dias viver essa paz, essa comunhão entre todas as pessoas e entre nós e Deus. Entramos então no nosso último tópico, o tópico de número 3, que tem como título Pela Cruz, reconciliados com Deus no corpo. Irmão Diego, nós podemos ver que o ministério da reconciliação desfez essa inimizade que havia entre os homens. Essas dádivas que nós recebemos de Deus foram possíveis por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmão, qual que é a posição que Cristo teve que adotar para nos reaproximar de Deus? Olha, irmão Igor, é até interessante, né? Aqui está falando que Cristo se fez maldição por nós, o que quer dizer? Ele se colocou em nosso lugar, né? Podemos estar lendo, irmão Igor, o irmão Paulo e os irmãos que estão em casa, Gálatas capítulo 3 e versículo 13, que nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldição, irmão, isto é uma pessoa condenada por Deus. Nós estávamos condenados por Deus, né? Pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E Jesus, então, tomou o nosso lugar. Ele veio para tirar o pecado, mas ele veio em nosso lugar. Aquela cruz não era para ele, irmão Paulo, irmão Igor, irmãos. Aquela cruz não era para Cristo, era para nós. Mas Jesus, então, ele fez isso. Ele tomou, né? E em nosso lugar. Olha Coríntios capítulo 5. Você pode estar abrindo a sua Bíblia aí. Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios. E versículo 21. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 21 nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então o irmão Igor, ele tomou isso, né? Ele se entregou na cruz, para hoje nós sermos justificados. Ele foi em nosso lugar. Nós éramos uma pessoa condenada por Deus, mas Cristo nos resgatou, nos reconciliou com Deus, né? Ele fez essa ponte, como nós estamos dizendo, e a cruz era para mim, e ele tomou para ele em nosso lugar. Amém. Irmão Diego, e nós podemos nos lembrar também das palavras de Isaías a respeito desse assunto, né? Com certeza. Você que está com a Bíblia aberta aí, pode encontrar em Isaías 53. O irmão Paulo já falou, citou o versículo 5. Eu quero citar o versículo 4 e o 5 também para reforçar. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5, que nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si, olha só, as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nos reputávamos o aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, verdadeiramente, Isaías já inicia assim, né? Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si aquilo que era para nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E isso não quer dizer somente as enfermidades físicas, mas também as espirituais, né? E carregou as nossas dores. Reputávamos aflito, ferido de Deus, oprimido.
Então Jesus veio, se entregou na cruz para reconciliarmos tanto os povos, como já foi dito aqui, mas nós também com Deus, irmão Igor. Amém. Esse versículo ele fica gravado no nosso pensamento, né? O castigo que nos dá a paz hoje estava sobre ele. Então nós fomos sarados, né, pelo sacrifício de Cristo. Nós podemos entender que Cristo se fez então maldição por nós, tomou o nosso lugar. Quando Cristo, há mais de 2000 anos atrás, se entregou na cruz do Calvário, irmãos, ele estava tomando o meu e o seu lugar. Exatamente. Se entregando por nós, levando diante de Deus todos os nossos pecados. Então, entenda que para trazer a paz, Cristo se fez maldição, se entregou, verteu seu sangue, se sacrificou, para que hoje nós tivéssemos esse livre acesso, esse banquete espiritual que nós estamos. E graças a Deus por isso, que você possa nessa manhã, irmão, irmã, que está acompanhando a nossa lição da Escola Dominical, glorificar a Deus por este sacrifício. E que você também possa gozar desta paz que Deus nos dá. E no nosso subtópico de número 2, nós ainda estamos falando sobre o sacrifício de Cristo na cruz e tem como título Reconciliados pela Cruz de Cristo. Bom, Paulo, nós podemos entender que a grandeza da reconciliação, ela é um conceito inimaginável para o homem, né? Deus teve um planejamento enorme para nos reconciliar, mas qual foi as consequências, né? Os tratados deste ato para que Deus nos trouxesse essa paz? Irmão Igor, é difícil até poder explicar na sua totalidade os benefícios que nós recebemos através da cruz de Cristo. Se a gente pegar aqui, pegando uma oportunidade do nosso comentário anterior, né, do tópico 1, ele diz assim, que a morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Era algo que só os piores, né, os piores bandidos da época, criminosos, passavam por esse processo. E até mesmo, a gente fazer uma análise, a própria Roma, né, os romanos, eles acabaram abolindo essa condenação porque achavam que era algo muito grave, uma forma muito brusca de punir os seus, cruel, né, de punir aqueles que tinham cometido crimes. Para a gente entender uma dimensão, né, da grandiosidade, a profundidade do sacrifício de Cristo. E aí a sua pergunta é quais são os benefícios, né, de que forma que nós ganhamos com isso? Nós temos tudo aquilo que nós falamos nessa lição. A barreira da divisão foi quebrada através do sacrifício de Cristo. Como nosso comentarista diz, ele coloca, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e essa consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. E Colossenses capítulo 1 e o versículo 20. Eu quero ler um versículo, Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o sacrifício de Cristo nos trouxe o relacionamento que havia quebrado, nos trouxe de volta o relacionamento com Deus. Aí a gente pode fazer uma análise, o que é um homem sem Deus, sem a presença de Deus. E através da presença de Deus que nós temos paz, nós temos graça, temos alegria. A gente pode olhar muitas passagens bíblicas mostrando situações de conflito, de problema, de dificuldade, aonde mesmo dentro dessas situações era possível se ter paz, mas só é possível ter paz através da presença de Deus. A nossa harpa cristã tem o hino 291 que diz: eu amo a mensagem da cruz, né? A mensagem da cruz. Então, para que todos possam meditar, quem tiver o acesso, ou procure aí na internet, né, o hino 291 da nossa harpa cristã, fala exatamente isso. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque através da cruz nós podemos ter um relacionamento com Deus e, de fato, relacionamento com os homens. Então, os nossos benefícios foi exatamente esse, né? Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, que nós já lemos, mas fala que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, ainda continuando, né? Contra essas coisas não há lei. Então, os benefícios são ímpares para a humanidade, para nós, seres humanos. Então, talvez tudo aquilo que a pessoa possa procurar em outras coisas,
tudo que ela precisa de Cristo. E esse relacionamento com Deus teve a possibilidade novamente através, né, do sacrifício de Cristo. Para a gente encerrar esse tópico, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20, né? 18 ao 20 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós somos hoje embaixadores. Embaixador é o representante máximo, irmão Diego, de uma nação em outra. E nós, como nós tivemos a oportunidade de ter esse relacionamento refeito com Deus, nós também levamos essa mensagem àqueles que precisam. Os nossos alunos, todos aqueles que acompanham as lições, que participam do programa, para que fique claro, é isso. Então, a nossa mensagem hoje aqui é a mensagem da cruz. Você foi reconciliado com Deus, seus pecados foram perdoados através da cruz de Cristo. Então, você pode ter acesso. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava, né, o lugar santíssimo dos homens foi rasgado de alto a baixo, mostrando que tanto eu como você, não é porque nós somos perfeitos, não é nada disso, mas é o sacrifício de Cristo na cruz, foi perfeito e por isso nos trouxe novamente esse relacionamento com Deus, irmão Igor. Amém, glórias a Deus por isso. Nós temos a certeza que o sacrifício de Cristo nos trouxe muitos benefícios, irmãos. Nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez em nossa vida. E por fim, chegamos ao nosso último subtópico, subtópico de número 3, que tem por título Reconciliados na Cruz num Corpo. Irmão Diego, nós vemos que o sacrifício de Cristo trouxe muitos benefícios, mas qual era o propósito maior de Cristo em reaproximar os judeus e os gentios e os homens com Deus? Então, irmão Igor, irmão Paulo, os irmãos que estão estudando aí, nós, antes de conhecer a Cristo, nós não tínhamos pai, nós éramos órfãos, né? Mas a partir do momento, né, um benefício que não o irmão Igor falou, um dos benefícios, nós ganhamos uma família, ganhamos pai e ainda ganhamos uma família, né? Podemos estar lendo aí na leitura bíblica em graça, olha o último versículo, versículo 19, que nos diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos, né, dos santos e da família de Deus. Então, nós, um dos benefícios, nós ganhamos um pai, né, a qual nós podemos chamar de pai, nosso Deus. E também ganhamos uma família porque fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Então, Jesus veio para reconciliar os povos e veio para reconciliar nós com Deus. Olha só, Colossenses capítulo 2, e o versículo 13 e 14. Colossenses 2, e o versículo 13 e 14, que nos diz assim: e a vós, quando estávamos mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nós era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então nós tínhamos também uma dívida. E Jesus, então, um dos benefícios, irmão Paulo, ele pagou essa dívida. Olha, até no versículo qual nós lemos aqui, ele riscou, sabe? Sabe quando você tem uma dívida, uma pessoa vem e paga para você? É riscado, então você já não consta mais, você não está mais negativo. Então nós não está mais negativo com Deus, porque isso foi pago por Cristo através do seu sangue, né? Podemos estar também trazendo aqui, é que nem se nós tivéssemos presos. Nós estávamos presos, irmão Paulo, irmão Igor, irmãos. E a nossa sentença naquele momento era de morte. Não tinha ali dinheiro, que nem hoje, né? Você pode
às vezes uma pessoa encontra essa situação e às vezes uns 10 mil, 20 mil, não sei, pode tirar a pessoa daquela situação. Mas nós tínhamos uma condenação de morte, a qual o nosso caminho não tinha outra a não ser a morte. Então Jesus veio, encontrou, eu imagino Jesus vindo e encontrando nós naquela prisão e dizendo para mim, irmão Paulo, e para você, irmão Igor, e para os irmãos, para todos nós, olha, pode sair dessa prisão. Pode sair dessa prisão porque... Mas como assim, se a sentença de morte? Pode sair porque eu vou morrer em teu lugar. Então hoje nós somos livres, né, dessa maldição. Hoje nós somos livres, libertos, né, porque Jesus veio para pagar, né, e riscar essa dívida com Deus. E além do mais, um dos benefícios, nós ganhamos um pai e ganhamos a família, né, em Cristo Jesus. Então Jesus pagou-se o preço, resgatou. Nossa sentença era de morte, ele morreu por nós, pagou a dívida. E ainda mais os benefícios, nós ganhamos um pai e ganhamos uma família, que somos o corpo de Cristo Jesus, irmão Igor. Amém, amados irmãos. Então, o nosso resumo, a síntese deste último tópico, o tópico 3, diz que o ministério da reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Vale lembrar, irmão, que este ministério da reconciliação que Deus aplicou na pessoa de Cristo, sim, através do sacrifício na cruz do Calvário, também é dado a nós, igreja. Exatamente. Sempre que pudermos, irmãos, apregoarmos este conceito de reconciliação. Talvez se você está acompanhando a nossa aula, acompanhando esta lição e está afastado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo você se desviou, ou até nós, irmãos, que estamos na igreja, às vezes erramos, falhamos, temos aquele sentimento, né, de derrota, saiba que há um ministério de reconciliação. Não é da vontade de Deus que ninguém se afaste. Os braços do nosso Pai Celestial estão sempre abertos para receber todos quantos queiram adentrar, né, na igreja e receber o batismo com o Espírito Santo, receber a salvação, receber os dons do Espírito, receber bênçãos espirituais. Tudo isso, irmão, está à nossa frente, disponível. Basta nós nos reconciliarmos com Deus todos os dias. Então, nós chegamos por fim ao término da nossa lição. Quero agradecer aos irmãos que comentaram esta lição. Com certeza, os irmãos são de extrema importância para trazer à igreja estes assuntos. Que Deus possa abençoar a vida dos nossos irmãos. E eu gostaria de ler, você que está em casa, pode abrir sua Bíblia, a sua lição, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. E nós vamos ler os versículos 18 e versículos 19, 20 e 21. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus amados irmãos, que esta palavra possa ficar no seu coração. O versículo 20 fala que nós somos embaixadores. Embaixadores são representantes. Então nós aprendemos nesta preciosa lição, a lição de número 7, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Portanto, nós nos tornamos embaixadores e representantes de Cristo nesta terra, através das nossas palavras, das nossas ações, das nossas atitudes. Tudo isso, irmão, na nossa vida deve apontar para Cristo. Que você possa guardar, irmão, este ensino precioso. Que o seu coração, irmão, esteja alegre como o meu nesse momento, de nos lembrarmos do sacrifício de Cristo, da preciosa obra redentora que Ele fez, irmão, por nós. E grave isso, irmão, o ministério da reconciliação Deus deixou para nós também. Vale a pena nós lutarmos para que as pessoas que se afastaram se acheguem novamente a Deus e gozem deste
relacionamento precioso com Cristo. Irmãos, em obediência então ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz e em seu sacrifício ele derrubou estas barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam como uma justificativa para o povo se dividir. E por meio da paz, conquistada lá na cruz, no madeiro, desfez a inimizade, criando um só povo, a Igreja de Cristo, portanto nos reconciliando com Deus. E a partir desta reconciliação, a igreja então toma forma e nós vemos a igreja cada vez mais ao longo dos anos, ao longo dos séculos, do milênio, podendo crescer. E hoje nós vemos em quase todos os países do mundo a Igreja de Cristo presente, homens e mulheres sendo edificados pela sua palavra, e isso traz alegria ao nosso coração. Que nessa manhã, você que está acompanhando a lição da Escola Dominical, aluno, professor, que você sinta este desejo de agradecer a Deus por tudo. E vale lembrar, irmãos, esta lição, este programa, ele não substitui, as nossas aulas presenciais. Eu sei que os irmãos, assim como eu, estão com saudade de nós entrarmos na nossa igreja, dobrarmos os nossos joelhos, abraçar os irmãos. Neste período, por enquanto, não podemos fazer isso. Mas assim que nós terminarmos, irmãos, esse período, nós temos a certeza que a Escola Dominical crescerá ainda mais. Que você possa sentir esse desejo. Se você é da nossa igreja, está acompanhando o programa todo domingo e ainda não é aluno da Escola Dominical, irmão, peça a sua lição. Quando voltar os trabalhos normais na igreja, venha para a igreja. Reúna-se com os irmãos, com os professores. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada e mudará para muito melhor. Que Deus te abençoe. Nós queremos agradecer, irmão, a Deus pela presença neste programa, nesta aula. Também agradecer aos irmãos, que acompanharam esta lição. Nós vemos ao menos 500, 400 irmãos por domingo acompanhando a lição da Escola Dominical. Isso traz uma sensação de alegria para nós. Então, que os irmãos sejam abençoados, que Deus derrame bênçãos espirituais na vida de cada irmão. E eu só quero fazer uma prévia, irmão, da nossa próxima lição. A lição de número 8, nós vamos estudar e falar sobre como Cristo é a pedra basilar, a pedra base da igreja. E a lição tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Cristo é a nossa pedra angular. Então você não pode perder o próximo domingo, a próxima lição. E lembrando, nosso trabalho online continua normalmente. Todas as segundas, quarta-feiras, sexta-feiras e sábado, nós nos reunimos nas nossas casas, das 8 às 9, para orar a Deus. Esta campanha de oração que tem se levantado em todo o nosso país, você também na sua casa deve fazer isso, das 8 às 9 da noite, reunir a sua família e orar, para que Deus abençoe os nossos governantes, o nosso país, a nossa igreja, os dirigentes da nossa igreja, que eles sejam alcançados pelas nossas orações. E também, irmãos, toda terça e domingo, às 19h30, você pode acompanhar no Facebook ou no YouTube da nossa igreja os nossos cultos. Seja você crente ou não, fique à vontade para acompanhar a nossa programação online, às terças e domingos, às 7h30, os nossos cultos. E de quinta-feira, nós temos no canal 14.1, canal da TVM, o nosso culto, juntamente com o programa Momentos com Cristo. Você pode acompanhar na TVM o nosso trabalho todas as quinta-feiras às 19h30. E por último, todo domingo às 9 horas da manhã, nós nos encontramos aqui para o programa da Escola Bíblica Dominical. Os irmãos estão sendo fiéis a este programa, têm gostado. Comente aqui embaixo do vídeo, irmão, o que você tem achado da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que tudo fará que a obra de Deus cresça cada vez mais. Eu quero pedir então para o nosso irmão presbítero Diego dirigir essa oração a Deus. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Feche os seus olhos, nós iremos orar juntamente com o nosso irmão presbítero Diego. Senhor meu Deus, Pai bendito santo, em nome de Jesus nós oramos agora, Pai. Muito obrigado, Senhor, por podermos reconciliarmos contigo. Através do teu sacrifício, Pai, nós temos esse acesso, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai eterno, por o Senhor ter feito isso por nós, por amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, vem abençoar a cada aluno, Pai, vem abençoar cada professor, vem abençoar cada, Senhor, casa que ouviu da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venha trazer a tua paz. E abençoa, Senhor Deus, dê uma semana abençoada na tua presença.
Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Irmãos, até o próximo programa da Escola Bíblica Dominical. E eu não deixo de falar sempre, a Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.